de uma forma especial, nos lapidando, nos purificando, nos transformando, até que nós possamos chegar à posição de varões perfeitos. Querido Deus, em o nome de Jesus, trabalha, haja, coloca, Senhor, nos nossos lábios cânticos de louvores, cânticos novos, ó Pai. Não deixa que nós sejamos embaraçados com as coisas dessa terra, mas que nós possamos estar sendo guiados pela presença do Teu Espírito Santo. Deus eterno, eu sou grato a Ti pelo dia, pelo pão, pelo alimento, pois as Tuas misericórdias também é a causa de nós não sermos consumidos. Venha, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, permanecer conosco, estar conosco, e que tudo que aqui fomos fazer seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé, queridos. Mais uma terça-feira, uma noite para nós estarmos aprendendo da palavra, uma noite de comunhão, uma noite onde o Senhor nos concede de estarmos aqui como membros, tornando-se um corpo para a adoração do nome de Jesus. Saúde o teu irmão da direita, da esquerda, cumprimenta ele ou ela com a graça e a paz. Não fique só com o da direita, da esquerda, o da frente, o de trás. Dê um abraço nele ou nela. Abre os teus lábios e declare que Deus tem algo de especial para nós neste dia. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Eu quero convidar o diácono Rafael para fazer esta oração. E em seguida nós vamos louvar a Deus e bendizermos ao nome santo do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça e leve seu pensamento a Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, aqui estamos reunidos, ó Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, por toda a providência, Pai, por cada petição atendida, Pai querido. Te agradecer também, Senhor, por aquilo que o Senhor não nos ouviu, Pai querido, porque se Tu não ouviu, Pai, e não realizou, é porque Tu sabes que não necessitamos, ó Deus. Pai querido, te agradeço por esse ministério, Pai, te agradeço por cada congregação, cada liderança, ó Deus. Te peço, Pai querido, em nome de Jesus, vai de encontro aos irmãos que estão a caminho, Pai querido. Traga-os em segurança, Pai, para que juntos, em uma só voz, possamos louvar e adorar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Fica conosco, fala conosco, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E as palmas que louvam ao Senhor. Podeis se assentar, queridos. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidar o diácono Tiago para estar louvando a Deus. Hoje será a capela. Quinta-feira também pode ser a capela. Domingo também pode ser a capela. O importante é nós estarmos adorando e exaltando ao nome santo do Senhor Jesus. A graça e a paz, igreja. Vamos estar louvando o número 310 da harpa cristã. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder
que gozo lhe dará. Avante eu vou, pra entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, pra entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grace levará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou, pra entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abrão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, pra entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia, glória a Deus. Ainda louvando, querido, o número 305 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelo céu, cantamos, vamos combater. Houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levar o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos só. A flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus.
Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Só alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e hinos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Levanta tuas mãos para o alto aqui, querido. Declara assim comigo: breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Pobre e alegre por Jesus, agradecer aí com a oportunidade. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra. Eu convido a abrirmos as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14. Estaremos lendo até o versículo de número 30. Quem achou de bonito, glória a Deus. Diz assim a palavra: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros talentos. Mas o que recebera 1,
foi e cavou na terra, escondeu o talento do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos para ajustar a conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado, o evangelho não precisa de você, mas você precisa do evangelho. Amém, irmãos? Devias então ter dado o meu talento aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, queridos? Faço uma pergunta para você nesta noite. Na classificação de 3, aonde você se encontra? 10, 5, 3 e 1. Qual desses você se encontraria nesta noite? Eu quero acreditar que todos nós que aqui estamos na qualidade dos 5 ou do 3. Eu acredito que aqueles que tiveram 1 só não vieram hoje, tá, Anderson? Olha para o teu irmão e diga assim: seja bem-vindo, irmão. Dá um abraço nele. Dá um abraço nela. E diga assim: estamos produzindo para o reino do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podeis se assentar, irmãos. Vamos ouvir um hino pelo Fábio Heber. Fábio Heber vai louvar um hino. E em seguida, podem se assentar, queridos. Fábio Heber louva a Deus com hino. E em seguida também, a adolescente Tainá também louva a Deus com um cântico. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Então entendemos que a tua adoração é como um incenso de cheiro suave às narinas do nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Ô glória.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oh, glória! Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, eu adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. E uma salva de palmas para Jesus.
Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Lance para o app da Uber e crie sua própria rotina de ganhos. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Por quem mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus pra dar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. E não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus contemplar esta linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque
porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Agradeço a minha oportunidade. Maravilha. Que o Senhor continue abençoando a adolescente Tainá, em o nome de Jesus. Vamos recolher as nossas ofertas e os nossos dízimos para a manutenção. Também a criança Ana Laura vai estar louvando ao Senhor com cântico, enquanto nós fazemos esse ato de obediência e de fidelidade. Por favor, olhe para mim aqui um pouquinho. Ser fiel a Deus é um ato de gratidão. Ser fiel a Deus é um ato de reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que ao justo nasce luz nas trevas. Isso quer dizer o quê, irmãos? É respaldo bíblico. O mundo pode estar em uma crise e o Senhor continuará cuidando de nós. Muitas vezes nós só queremos viver as bênçãos de Deus nas nossas vidas e não queremos retribuir. Ele só não tem uma visualização como... Não sou eu não, tá, irmão? E nós não queremos retribuir de uma forma de gratidão tudo aquilo que Deus já tem nos feito. Quer ver só uma coisa, irmãos? Quantas pessoas desempregadas nós temos aqui? Levanta a mão. Agora, se eu for perguntar ao tesoureiro de todas as nossas congregações, será que todos nós somos fiéis? Faça uma reflexão. Examine-se você mesmo. Observa que nós estamos vivendo bênçãos de Deus. Não há desemprego no nosso meio. É sinal que o Senhor está cuidando de nós. Agora, olhe bem para meus olhos aqui. Nós para com Deus, de que maneira nós estamos nos comportando? Sendo fiel em toda a nossa conduta de viver. Quando eu falo de fidelidade, irmãos, eu estou falando de dízimos e oferta, mas quando fala de fidelidade, é em todas as formas da nossa vida. No nosso sentar, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, no nosso contribuir. Seja fiel, porque nunca nos arrependeremos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A dizimista nesta noite, eu quero convidar nesta hora o presbítero Novaes para estar recebendo os dízimos dos nossos irmãos, a qual estarão devolvendo com alegria. E eu quero pedir ao diácono João Pedro que esteja orando. Agora você pode pegar a sua oferta, tá, irmão? Vai lá na bolsa, no bolso, ou faça como o pastor Marcos. Tomara que eu tenha trazido. Está aqui a sua oferta já separada no seu bolso, como forma de gratidão ao Senhor. Se você contribui pelo Pix, está aí a chave. Ou se tiver uma dificuldade, a lateral da igreja tem os QR Code, onde você pode estar contribuindo. Passamos esse ato com alegria. Saúde os irmãos com a graça e a paz, amém?
Estenda suas mãos, vamos estar orando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por nesta noite, meu Pai, poder estar aqui neste culto de ensino, meu Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dos Teus filhos, Senhor, que estão devolvendo a 10ª parte que a Ti pertence, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando o celeiro dos Teus servos, meu Pai. Continue prosperando o caminho deles, meu Pai. Que o Senhor nunca venha deixar faltar na vida dos Teus filhos, meu Pai. Também aquele que vai ofertar com alegria, meu Pai. Abençoe a vida do Teu servo, meu Pai. Também, Senhor, aquele que porventura não tem, meu Pai. Que nesta noite, Senhor, aquele que está precisando, meu Pai, que o Senhor venha ser a providência dos Teus filhos, meu Pai. Não despede ninguém de mão vazia, meu Pai. Venha ser conosco, nos abençoando. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. A sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. A sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. A sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te cair. A imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, que reflete a imagem do Senhor. Não
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Cair. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. As crianças estejam vindo aqui à frente, vão ao departamento infantil. As nossas crianças estejam se dirigindo aqui à frente. A irmã Larissa vai estar orando. Graças a paz, irmãos. Oramos, Senhor, meu Deus, abençoe a aula que a professora vai estar dando lá no fundo. Abençoe a pregação aqui também, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando as nossas crianças. Nós vamos ouvir a palavra, irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. O presbítero Wesley vai estar nos trazendo a palavra nesta noite. Abre o ouvido do teu coração e deixe Deus falar contigo, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos mais uma noite reunidos na presença do Senhor, aonde Deus já está falando poderosamente aos nossos corações. Convido a igreja a estarem abrindo as vossas Bíblias nessa noite. Livro de Juízes. Aleluias. Livro de Juízes. Capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 28 ao 30. Livro de Juízes, capítulo 16, versículos 28 ao 30. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor nessa noite. Livro de Juízes, capítulo 16, versículos 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que o que mataram em sua vida. Amém? Curva sua cabeça, igreja. Vamos dirigir uma oração ao Senhor neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor Deus. Me esvazio de todo o meu ser neste momento.
Que não seja a minha vontade, o meu querer, mas que seja a tua presença, Pai, o teu Espírito Santo, falando poderosamente através da minha vida ao teu povo, à tua igreja. Que nessa noite nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados, edificados através da sua palavra, Pai. Continue conosco nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, uma palavra essa, a qual o Senhor já tem assentado no meu coração já faz alguns dias. Eu tenho meditado nela. É uma palavra, para leitores da Bíblia, é uma palavra bem conhecida, porque vai contar a história aqui de Sansão, um homem a qual foi escolhido desde o ventre de sua mãe, com um propósito designado, para libertar o povo de Israel. Nós bem sabemos, igreja, que o povo de Israel estava vivendo uma oscilação espiritual. Todavia, ou toda forma e toda maneira, quando Israel se achegava ao Senhor, o Senhor prosperava ele, o Senhor abençoava o povo, o Senhor cuidava do povo. Porém, quando o povo se afastava, o povo seguia os seus próprios caminhos, a sua própria vontade, Deus, numa permissão dele, permitia que os inimigos afugentavam Israel, que maltratassem eles, que triunfassem contra eles. Mas a Bíblia, a palavra de Deus vai me dizer, nesse livro de Juízes, especificamente no capítulo 13, que o povo de Israel estava oscilando espiritualmente. Ora estava bem, ora estava mal. Ora estava buscando, ora estava se afastando de Deus. E isso, igreja, já nos traz um grande despertamento para a nossa vida. Hoje, como um culto de ensino, isso já nos traz uma reflexão para o quê? Que nós não devemos brincar com a nossa vida diante da presença do Senhor. Porque outrora nós podemos estar buscando ao Senhor, o Senhor vai estar cuidando de nós. Mas se nós nos afastarmos, o inimigo da nossa alma, ele vai triunfar contra a nossa vida. Porque a própria palavra de Deus vai me dizer em Tiago que o inimigo da nossa alma, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão. Então quer dizer o quê? Que em todos os momentos ele está tentando me derrubar e te derrubar. Em todos os momentos ele está tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas por isso nós temos que estar a cada dia mais vigilante, persistente na presença de Deus. E a Bíblia vai me dizer, igreja, que então por causa dessa oscilação, desse vai e vem, vamos se dizer assim, espiritual do povo de Israel, Deus agora, numa cristologia ou numa teofania, alguns vão empregar dessa forma, que um anjo vai aparecer à mulher de Manoá, lá no capítulo 13, versículo 3, que é onde ele vai dizer à mulher dele, dizendo, você é estéril, você não pode gerar, mas do teu ventre vai vir um que vai libertar o povo de Israel. Olha que interessante, igreja. Olha que interessante. Uma mulher a qual o próprio anjo já dizia, você não pode gerar. Para sua concepção física, isto é impossível. Mas segundo a ordem do anjo, ali o próprio Cristo falando, você vai gerar. E a própria palavra de Deus vai me dizer, se você pegar Lucas capítulo 1, que para Deus nada é impossível. Então, porque uma coisa você tem que ter em mente, igreja, se Deus promete, Ele cumpre. Se Ele fala que vai acontecer. Basta nós somente descansarmos no Senhor, porque não há nada impossível para Deus. Porque a própria palavra de Deus vai me dizer, operando o Senhor, quem impedirá? Aleluias. Então nós podemos observar, igreja, que o anjo veio àquela mulher falando, vai gerar um filho você, ao tempo determinado. Este homem, este varão, já até disse a qualidade, ia ser um homem, não ia ser qualquer pessoa. Este varão não vai ser uma pessoa qualquer, pelo contrário, ele vai ser um escolhido de Deus para que venha libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Só que o interessante é, igreja, que nós vamos observar que quando o anjo fala isso para ela, ele já dá algumas condições. Da mesma forma que ele ia ser um homem escolhido, um homem que ia fazer a diferença no meio do seu povo, a Bíblia vai me dizer que ele tinha algumas condições, a mãe dele ia ter umas condições
para que aquele menino viesse se destacar no seu chamado. A Bíblia vai dizer que ele seria nazireu. Nós bem sabemos que nazireu é uma pessoa a qual não podia tocar em coisa imunda, não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo. Nós bem sabemos também que Samuel tinha esse mesmo aspecto. Ele vivia nessa mesma condição de nazireu. Então, a mãe de Sansão aqui, ela recebe vamos dizer dessa forma, essa ordem, esse princípio para a sua vida, para que aquele menino viesse a cumprir o propósito e o chamado que Deus tinha na vida dele. E aqui, aos pais presentes, já temos uma grande lição para nós. Por isso que a Bíblia vai me dizer no Provérbios capítulo 22, verso 6, instrui o menino no caminho que se deve andar. Então aqui nós pais, nós já temos uma obrigação, quando nós somos pais, de criar os nossos filhos no caminho certo. Porque quando Deus nos emprestou ele, porque sabemos que filhos são dádivas, são empréstimos de Deus para a nossa vida, nós já temos agora que dirigi-los no caminho do Senhor, para que a obra do Senhor venha se concretizar sobre a vida dele. Por isso nós temos que tomar muito cuidado como estamos instruindo os nossos filhos. Mas talvez você pense, alguns aqui em nosso meio, eu criei o meu filho a vida inteira na igreja, mas hoje ele se desviou. Mas a Bíblia me diz que mesmo que ele venha se desviar, ele ainda tem a consciência daquilo que ele aprendeu. Por isso eu tenho em mente, igreja, mesmo que um filho seu, você cria ele no caminho do Senhor, se ele se afastar em um determinado momento, saiba que a sua parte você fez, e ele conhece os princípios, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Da mesma forma que nós fomos instruídos um dia pelos nossos pais, nós temos que fazer isso com nossos filhos, porque eles vão saber muito bem como eles caminharão. Porque a palavra de Deus vai me dizer que muitas vezes, ao caminho dos olhos, os seus caminhos são retos, mas o seu fim é morte. Mas quando seguimos os caminhos do Senhor, nós bem sabemos que são caminhos de vida e de vida eterna. Caminhos que até podem ser de tribulações, de angústia em algum determinado momento, mas nos produzirá um gozo eterno. Aleluias. E nós vamos observar, igreja, que Sansão, ele vai ser bem instruído pelos seus pais. Ele vai crescer segundo os princípios do povo judeu, o povo israelita, a como adorar o Senhor, a não fazer aquilo como ele era nazireu, a não beber bebida forte, não cortar o cabelo, não tocar em coisa imunda. Então ele foi instruído. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Por isso, a parte dos pais dele foram feita. Então eu creio que os pais estavam na sua consciência tranquilo do papel que eles tinham feito. Deus tinha um chamado, foi instruído. Agora Deus encarregaria de cumprir a sua parte. Então, por isso, igreja, nós também temos que ser assim. Se nós fazemos a nossa parte, descansamos no Senhor. E o resto o Senhor se encarregará de cuidar. Aleluias. E quando agora, então, o homem já está grande, vamos dizer assim, Sansão cresce, agora ele pode escolher por si próprio. É igual nós nos dias de hoje. Nós sabemos para onde vamos, o que queremos fazer. Nós temos, de certa forma, poder de escolha. Fazemos o que queremos. Só que automaticamente nós podemos escolher fazer o que quisermos, mas ao mesmo tempo nós temos que nos conformar com as consequências daquilo que estamos buscando. Porque a Bíblia vai me dizer, Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aqui vai dizer uma questão sobre escolhas, é o que eu estou querendo te dizer. Sansão, aonde nós lemos, ele estava encarcerado, ele estava preso, havia perdido os seus olhos e estava sendo humilhado. Tudo isso, se nós formos analisar, são consequências das suas escolhas. Os pais instruíram ele bem. Só que a Bíblia vai me dizer agora que no caminhar da sua vida, no caminhar da sua trajetória, ele se desvia do caminho. Ele toma e faz atitudes a qual não condiziam com a vontade de Deus. Nós bem sabemos por que eu quis tocar no assunto que ele era nazireu. Porque nós sabemos que o primeiro erro que muitas vezes as pessoas
acham na história de Sansão, até pensam assim, Sansão errou, Sansão pecou por causa de Dalila. Não, Dalila só foi o desfecho. O princípio do erro começou lá atrás. Se nós analisarmos a história de Sansão, a Bíblia vai me dizer em Juízes, capítulo 14, os versos 8 e 9, que ele está a caminho de Tímina, passa um leão, o Espírito do Senhor se apodera dele, ele vai lá e ele mata o leão. Só que alguns dias depois ele passa pelo mesmo caminho e a Bíblia vai dizer que ele vê favos de mel naquele leão morto. Aí o que acontece? Ele fala, opa, tem mel aqui, eu vou pegar. É aqui que está o primeiro erro de Sansão. A Bíblia me ensina que ele não poderia tocar em coisa imunda. E também isso nos traz uma grande lição para nós, igreja. Porque muitas vezes, olha que interessante, aos olhos de Sansão, o bicho estava morto, mas tinha mel dentro. Então, muitas vezes nós vemos coisas lá fora que aos nossos olhos vai nos encher os nossos olhos. Falar, não, eu quero isso, porque tem mel, é doce, mas já está morto, já não presta. Então, nós devemos tomar cuidado, igreja. O inimigo da nossa alma, ele é astuto. Muitas vezes ele vai tentar implantar, trazer coisas para nós que vai encher os nossos olhos, vai parecer saboroso, mas não presta. Está morto, já fede. Então nós não temos que tocar, nós não temos que pegar. Pelo contrário, nós temos que nos desviar. Porque se Sansão, igreja, tivesse se desviado, eu creio que o princípio dele já não seria ali. Talvez ele poderia errar em outro lugar. Mas o primeiro passo do erro dele foi ali, quando ele tocou naquilo. E a Bíblia vai me dizer, Salmos de número 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Então, aquilo que aparentemente era só um pecadinho, eu errei aqui, não vai dar nada, principalmente o ditado do brasileiro, não dá nada não, dá, sempre vai dar alguma coisa no final. Talvez hoje não está dando nada, mas você está semeando, e vai dizer que, por isso que a Bíblia vai dizer que um abismo vai chamar outro. Ele foi lá, ele tocou no leão, pegou aquilo que não era para pegar, errou. Vai dizer o próximo capítulo que agora, quando ele está descendo, ele se interessa por uma outra mulher. Uma mulher que não era da linhagem dele. Os próprios pais falaram, mas não tem tantas mulheres aqui em nosso meio, por que você vai querer lá dos nossos inimigos? Aí, vai chamando outro abismo. Então, na nossa vida, igreja, uma coisa que nós temos que tomar cuidado é isso. Você peca hoje de uma forma involuntária, porque Sansão, eu creio que até foi involuntário, de uma certa forma inocente, mas era errado. Talvez você peca hoje de uma forma involuntária, achando que não vai dar nada, e não se policia, aí amanhã você já está fazendo coisa pior. E um abismo vai chamando o outro. E quando você menos espera, você pode estar igual Sansão, lá encarcerado, jogado na lama, sem seus olhos, com uma vida totalmente destruída. Porque se nós fazermos uma reflexão, igreja, o filho pródigo foi da mesma forma. Ele começou, pai, me dá minha parte que eu quero viver do meu modo. No começo para ele estava tudo bem, João. Mas a Bíblia vai dizer que no final das contas, ele foi para lá num chiqueiro. A própria Bíblia vai dizer que ele sentiu vontade de comer daquilo que o porco comia. Então o inimigo da nossa alma, ele é astuto, igreja. É como eu disse, ele vai te dar uma coisa que aos seus olhos vai te encher, vai parecer doce, vai parecer atrativo, mas o final é morte. E o mais interessante é que por Sansão agora viveu uma vida errada, de princípios contra a vontade de Deus, ele vai se afundando cada vez mais. E a palavra vai se cumprindo cada vez mais sobre a vida dele, aquilo que nós já temos consciência. Por quê? Se você está pecando dia após dia, você está semeando, você está depositando, é como se você estivesse fazendo um depósito. É como você analisar assim, você trabalha todo dia, todo mês, chega no final do mês, você quer receber teu salário. E o pecado não é diferente. O pecado, a palavra de Deus vai me dizer em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então nós vemos que Sansão começou a semear, foi lá no leão, foi na mulher de Tímina. Aí sim, quando chega Dalila, quando Dalila entra na história, porque nós vamos ver mais para frente que Dalila vai chegar na história em Juízes 16, que agora ela começa a afrontar ele. Quer descobrir de onde vem a força dele, de tudo isso. E o erro de Sansão
eu posso dizer dessa forma, o desfecho total foi a sua autoconfiança. Porque sempre quando os inimigos vinham, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderava dele, ele ia lá, matava os seus inimigos, derrotava eles, porque a própria palavra de Deus vai dizer que em um determinado momento, com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 pessoas. Então ele tinha sua autoconfiança, ele sabia que por ele ser nazireu, o Espírito do Senhor iria se apoderar sobre ele quando a adversidade viesse e Deus ia dar o livramento, porque ele pensa assim, eu tenho um chamado de Deus, Deus me falou para minha mãe lá no passado que eu iria libertar esse povo. E toda vez que eu vejo esse povo oprimido, Deus me usa e o povo é liberto. Então ele tinha essa autoconfiança. Só que uma coisa que ele esqueceu e que nós não podemos perder na nossa vida é a sensibilidade do Espírito Santo. É o temor ao Senhor. Porque toda vez que os inimigos vinham, o Espírito se apoderava e ele vencia. Só que vai chegar um determinado momento, a Bíblia vai me dizer que a Dalila descobre o desfecho da força dele, corta as tranças, tudo, só que ainda ele estava se achando, vamos dizer assim, ainda ele se achava o cara. Ele falou, não, quando os inimigos vier, eu vou derrotar. Só que a Bíblia vai me dizer que agora, por causa de tudo isso, os inimigos vêm. Dalila fala, os filisteus estão à porta. A presença do Senhor já havia se retirado dele, ele não tinha nem percebido. E quando os inimigos veio, ele falou, não, agora eu vou para cima, eu vou arrebentar. Pelo contrário, tomou-lhe um pau. Com o perdão da expressão da palavra. Ele se sentia tão autoconfiante que o Senhor iria usar ele mais uma vez para libertar. Pelo contrário, ele foi humilhado. Por isso, igreja, nós temos que ter em mente essa sensibilidade. Muitas vezes, talvez, nós pensamos assim, o Senhor me usa quando eu vou pregar, a vida são salva. O Senhor batiza pessoas quando eu louvo. Enquanto eu oro, pessoas são curadas. Louvado seja Deus se Deus te usar dessa forma, igreja. Louvado seja Deus, porque é o Senhor que está operando através da sua vida. Mas jamais tenha a consciência de que você é autossuficiente, sempre Deus vai te usar. Pelo contrário, se você não estiver vigilante todos os dias da sua vida, se você não fazer uma examinação todos os dias da sua vida, para ver se não tem algo que te condene, o Espírito Santo não vai habitar de qualquer forma, não. Então nós temos que ter essa reflexão. Porque quando Sansão aconteceu isso com ele, a sua autoconfiança, que o Espírito saiu, ele nem percebeu. Já era tarde. E por isso que nós jamais devemos deixar que as coisas venham para a última hora. E você vai observar, igreja, que então quando todo esse desfecho acontece, leva ele aprisionado, arranca os olhos, é onde se encontra essa passagem que nós vemos aqui. Ele está humilhado. E o inimigo, este é o propósito dele: matar, roubar e destruir. Certa vez eu estava conversando com o Maurício, esses tempos atrás, ele até vai lembrar da nossa conversa. Eu falei para ele, Maurício, a nossa vida de crente não é brincadeira. Muitas vezes as pessoas levam ela de brincadeira. Eu chego na igreja, eu sinto a presença de Deus, Deus opera no nosso, naquele lugar glorioso, mas nós temos que ter vigilância constante, igreja. Constante, porque o inimigo sempre está tentando te tirar da presença. Ele sempre quer te tirar da presença, mas o mais interessante é que ele não quer te tirar para a presença só para você não ficar mais nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, ele quer te destruir. Ele quer te matar. Ele até pode estar se enfeitando, mostrando que é um cara bonzinho, mas o propósito dele sempre vai ser matar, roubar e destruir. Tenha sempre isso em mente, igreja. E eu conversando com ele, eu falei, Maurício, eu tenho certeza, eu jamais posso sair da presença de Deus. Por quê? Eu tenho certeza que o dia que eu sair, o inimigo vai procurar uma brecha para tirar minha vida. Então eu posso estar, mesmo eu falando para ele, mesmo eu sou falho, eu sou pecador, igreja, eu peco todos os dias eu dobro meu joelho e falo, Senhor, me perdoa, me ajude a melhorar a cada dia, mas não me deixe me afastar da sua presença. E é isso que nós temos que ter, igreja, em nossa vida. Jamais deixar de buscar ao Senhor a sua presença. Porque mesmo em nossas falhas, em nossas transgressões, em nossos erros, nós sempre temos que buscar ao Senhor. Nós sempre temos que estar
diante do altar do Senhor. Porque a própria Bíblia vai dizer que por mais que a gente erre, porque o povo errava muito, mas o Senhor sempre falava com eles. E uma coisa que me chama muita atenção é no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Porque nós podemos observar, igreja, que Sansão, quando ele estava no fim do poço, no último estágio lá, que ele falou, não me resta mais nada, o que ele fez? Ele falou, eu vou clamar. Porque ele lembrou dos princípios. Ele lembrou da palavra, porque ele falou assim, se eu clamar, se eu me arrepender, o Senhor vai me ouvir. Porque ele mesmo diz, ó, o verso 28, onde nós lemos, ele enfatiza bem grande. Então Sansão clamou ao Senhor. Então, quando a gente clamamos, igreja, quando a gente clamamos ao Senhor, com todo o nosso coração, o Senhor responde. Por isso, não deixe que o inimigo venha colocar dúvida na nossa mente, achando que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores de estar aqui. Eu ainda, quando eu conversava com os jovens que desceram as águas esses dias, que estava dando discipulado para eles, eu até falei assim, ó, não é porque vocês vão batizar agora que vocês nunca mais vão pecar. Pelo contrário, vocês ainda vão estar sujeitos a falhas. Mas jamais deixa que as falhas venham triunfar sobre a sua vida. Mas que vocês, quando vocês errar, vocês possam dobrar o seu joelho, se arrepender e falar, Senhor, eu me arrependi, me ajude, tem misericórdia de mim e vamos para frente. Porque a nossa caminhada, o que eu ensinei para eles, o que eu busco viver a cada dia, a nossa caminhada é de perseverança, é de consistência, a cada dia mais buscando a presença de Deus. Porque se nós fazemos uma análise na reflexão dos reis de Israel, tanto Davi quanto Saul, a palavra de Deus vai dizer que Deus rejeitou ele, que se atirou à presença dele. Mas por que Deus rejeitou a Saul? Porque Saul não tinha, vamos se dizer assim, ele tinha muito orgulho, ele não sabia se dobrar diante do Senhor e se arrepender. Agora Davi não. Davi nós vemos que diversas vezes ele peca, ele erra, mas sempre ele estava buscando a presença do Senhor. Ele sempre estava se rendendo diante dos pés do Senhor. Porque até um salmo muito conhecido, o salmo de número 51, os versos 10 e 11, ele vai dizer assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o mais importante, não me lance fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Por isso, igreja, o que eu quero deixar para vocês nessa noite, mesmo diante de tudo que vocês passam, diante de tudo que vocês enfrentam, Deus tem uma obra, Deus tem um chamado para com cada um aqui. Eu creio dessa forma, porque se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos escolheu. Ele nos nomeou. E nós devemos dar frutos, e nosso fruto deve permanecer. Mas para que isso venha se concretizar sobre a minha e sobre a tua vida, nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar buscando cada dia mais viver a presença de Deus. Se você fazer uma análise, Sansão cumpriu o propósito dele. Porque Deus havia determinado para a mãe de Sansão que ele iria libertar o povo Israel dos filisteus. E ele libertou, ele matou todo mundo no final. Mas não foi bem da forma que Deus queria. Ele poderia ter evitado muitas dores no seu caminho. Ele poderia ter evitado muitos problemas a qual ele enfrentou, se ele tivesse obedecido. Então, o segredo para a nossa vida, igreja, quer evitar problema na sua vida? Quer evitar dores? Quer evitar tribulações? Apenas obedeça a palavra de Deus. Apenas siga a presença e os caminhos do Senhor. Porque é como a gente até pode pensar, nossa, é tão difícil servir ao Senhor. Pode até ser difícil muitas vezes, espinhoso, doloroso. Às vezes o caminho até pode ser pedregoso. Mas uma coisa eu sei, o Senhor sempre está conosco. Ele sempre está a nos fortalecer, Ele sempre está a nos capacitar.
E se porventura nós sentirmos que a presença dele não está mais conosco, nós só temos o quê? Que nos arrepender e buscar. Senhor, tem misericórdia de mim. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim novamente o teu espírito, Senhor. E aí você vai ver que novamente tudo vai ser restaurado. E ele vai continuar caminhando com o Senhor. Por isso, nessa noite, igreja, que nós possamos a cada dia mais nos fazer uma autoanálise, nos policiar, se tem algo que possa estar nos afastando da presença do Senhor, que nós venhamos reconhecer diante do altar de Deus, que nós venhamos nos colocar diante da presença do Senhor, assim como Davi, diante das suas dificuldades, dos seus problemas, assim como Sansão, no último momento da sua vida, onde ele não via mais nada, é o que? Ele se arrependeu. E uma coisa eu tenho comigo, igreja, enquanto tivermos fôlego de vida, ainda há tempo para se arrepender. Eu mesmo tinha uma certa vez no meu passado, quando eu me afastei da presença do Senhor, o inimigo da minha alma tinha colocado uma seta na minha mente para que eu pensava dessa forma, não posso ser hipócrita em dizer, mas eu pensava dessa forma no passado, quando eu me afastei da presença de Deus, que eu não tinha mais salvação. Diante de todos os pecados que eu tinha cometido, de todas as coisas que eu vivia, dentro de mim falava assim, você não tem mais salvação. Mas eu confesso aos irmãos, o dia que eu me vi face a face com a morte, alguns conhecem a minha história, quando eu sofri um acidente de moto aí, que eu fiquei 3 meses sem me mexer, numa cama. Eu confesso aos irmãos, na hora que eu sofri o acidente, que eu me vi ali morrendo, que eu senti o frio da morte, eu falei, na minha mente é automático, igreja, eu vou para o inferno, porque eu estou em pecado. Só que uma voz bem simples, bem suave, bem pequena ainda, que estava crescendo, falou assim, é só você se arrepender. É só você confessar. É só você abrir seu coração que ainda tem tempo. E eu confesso aos irmãos que naquele mesmo instante, em poucos minutos, foi porque tudo é fração de segundos, dentro de mim eu falava, Senhor, me perdoa. Eu confesso ao Senhor que se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar para a tua presença. Eu confesso aos irmãos, não foi fácil, irmão. A gente teve que ser moído, a gente teve que passar por um processo. Mas louvado seja Deus, porque hoje eu estou na casa do Senhor. E hoje eu reconheço, por isso que eu falo, enquanto tivermos fôlego de vida, ainda há esperança. Ainda há esperança, porque Deus ele tem um propósito, como eu já disse no começo, para a minha e para a sua vida. Por isso não deixe para depois. Se arrependa o quanto antes. Talvez você pense, até eu falo por mim mesmo, muitos pensam, mas eu tenho uma posição eclesiástica. Irmão, isso não vai te levar para o céu, tua posição. A única coisa que vai te levar para o céu é um coração quebrantado. É um espírito reto diante do Senhor. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero que você aí, se coloque de pé, igreja, neste momento. Aleluia. Eu quero que você aí onde você está mesmo, como eu disse, faça uma reflexão da sua vida. Faça uma reflexão como está a sua vida espiritual com o Senhor neste momento. Eu vou orar neste momento e você ora daí. Se você precisa se arrepender, fala com o Senhor. Eu não preciso ir pôr a mão sobre a sua cabeça, porque a palavra de Deus vai me dizer que aquele que confessa com a sua boca, ele alcança a misericórdia. E eu creio que segundo essa palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva, fiel e eficaz. Segundo essa palavra, ela vai trazer restauração na vida de muitos nessa noite. Porque talvez o inimigo tenha colocado essa dúvida. Você não é digno. Você não é merecedor. Mas eu te digo, você é merecedor. Porque Jesus já pagou o preço na cruz pelos perdão dos nossos pecados. E Ele tem poder para nos lavar, para nos purificar, para nos redimir e nos trazer novamente paz com o Senhor e a reconciliação através do Espírito Santo. Por isso, neste momento, ore ao Senhor de todo o teu coração, assim como Davi, assim como Sansão, assim como o filho pródigo também, que ele reconheceu o seu estado e o pai apenas estava esperando ele para o momento certo. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma noite estarmos na sua casa. Obrigado pela sua palavra, Senhor Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor Deus, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor venha nesta noite, Pai,
perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que possamos ter cometido neste dia, que possa ter te entristecido, Senhor. Que o Senhor venha lançar no mar do esquecimento. Tu conheces, ó Deus, em particular, em especial, a cada vida que se encontra aqui nessa noite. Tu conheces a cada coração a qual passou por aquelas portas e sabes o que cada um tem passado, tem enfrentado, Senhor. Mas eu creio que através da ação poderosa do Teu Espírito Santo que age nesta noite sobre este lugar, que o Senhor vem estar a renovar o coração do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Que toda seta, Pai, toda ação que possa estar acusando o Teu povo, a Tua igreja, de prosseguir, de caminhar em Teus caminhos, venha cair por terra, Pai. Porque nós bem sabemos que Tu és misericordioso e o Senhor não despreza um coração quebrantado diante da Tua presença. Por isso, nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, vem estar restaurando, Pai, vidas, lares e famílias nessa noite. Que nada venha impedir, Senhor Deus, a Tua obra de ser completa na vida do Teu povo, da Tua igreja. Porque assim como o Senhor nos elegeu, nos escolheu, eu sei que o Senhor tem uma boa obra e vai aperfeiçoando dia após dia na nossa vida. Por isso, nessa noite, Pai amado e querido, continue trabalhando sobre cada coração, sobre cada vida nessa noite, Pai. Que nada venha impedir o Teu povo de avançar, de triunfar. E que o Senhor continue sendo glorificado em nosso meio, Senhor. Restaura, Pai. Renova, transforma, aviva, Senhor Deus. Faz aquilo que for necessário nessa noite sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, para que ela possa ser um povo forte, um povo lavado e remido de boas obras. Oh Espírito Santo de Deus, continue se derramando sobre este lugar, continue trabalhando, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, porque nós sentimos a Tua presença santa e poderosa se movendo nesta noite. Continue, ó Pai amado e querido, agindo e operando. É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus, em o nome de Jesus. Aleluias. Igreja, guarde essa palavra na tábua do seu coração. Assim como Deus escolheu a Sansão para uma obra, Ele concluiu a obra, porém de uma forma meio difícil. Deus nos escolheu nessa noite para uma obra. Nós vamos concluir ela, mas nós possamos escolher qual caminho trilharmos. Um caminho mais fácil, um caminho mais difícil. Que nós possamos então trilhar o caminho fácil a partir de hoje. Se você errar, você venha se reconhecer o seu erro, que você venha se arrepender e saber que o Senhor está contigo dia após dia na sua vida. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra aos nossos corações. Humildade, confissão, perdão e restauração. Diga comigo, humildade, confissão, perdão e restauração. Foi o princípio da vitória de Sansão. Ele teve humildade de reconhecer, pediu perdão, alcançou a misericórdia, foi restaurado. Que nós possamos entender que a nossa vida é dependente do Senhor. Rapidinho. Eu certo dia ouvi um pastor aconselhando um cooperador. E esse cooperador, pastor Luiz, estava se destacando muito na pregação, ministrando bastante. E às vezes a gente vê algumas pessoas começando a crescer, a gente já logo olha, pastor, para de fazer isso, tá, irmão, no nosso meio. Ah, um presbítero, não. Só ora, Deus, porque nós estragamos de vez em quando. Ó, eu vejo que você é um pastor, não vem com essa conversa no nosso meio, não. Se tiver que ser, é Deus que vai fazer. E aí começou a se destacar. E o pastor chamou ele, aí chegou uma moça na igreja. Aí o pastor percebeu que aquele rapaz estava muito próximo daquela moça. Só que o cooperador estava noivo.
E aí o pastor chamou ele no gabinete dele. Disse assim, ó, quero te dar um conselho. Você se afasta dessa pessoa, você é um jovem, está noivo, seu casamento é daqui 3 meses. Eu não estou contando no que eu ouvi, tá, irmão? Estou contando no que eu vivi. É diferente você contar experiências vividas e ouvida, tá bom? Aí o jovem olhou para o pastor e disse assim, não, pastor, fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Bem, passado 20 dias nós tínhamos uma festa em uma determinada igreja. Aí uma pessoa endemoniada, dá uma olhada para o seu irmão e diga assim, na igreja ainda cai endemoniado. E se cair, o que você vai fazer? Vai gritar, pastor, aqui, ó. Aí caiu endemoniado uma pessoa. Tinha mais ou menos umas 500, 600 pessoas nessa festa. Este jovem foi. Quando ele chegou com a Bíblia dele, o diabo deu um tapa na Bíblia. Aí a Bíblia parou lá na porta. E olhou para ele, eu te conheço. Aquele jovem foi envergonhado. Acabou a festa, o pastor no outro dia chamou ele na sala dele e perguntou, o que está acontecendo com você? E confessou o pecado. Com quem? Com a moça que o pastor tinha aconselhado. Destruiu o noivado, destruiu a vida e se aprofundou cada dia mais. Só que eu me lembro, esse moço, ele teve 3 livramentos de morte. Uma das últimas foi em cima de uma ponte, onde colocaram um revólver na cabeça dele, deram 6 tiros, nenhum saiu. Era um projeto de Deus. Porém, ele precisou se humilhar, confessar, receber o perdão para ter a restauração. Sabe o que está acontecendo no nosso meio nos últimos dias? Está todo mundo bagunçando com o pecado, andando de mão dada com o pecado cheirando todo mundo, e nós achando que está tudo legal. Não, irmão. Deus ainda tem princípio. Sabe qual é o princípio de Deus? Santidade. Na santidade de Deus, um primeiro princípio da vida do homem, que é a minha e a sua, é nos purificar de todos os nossos pecados. Ter uma lavagem na nossa alma. E nós agora começamos um princípio. Isso chama-se doutrina de igreja, que quer que um povo vai morar no céu. Olha para o teu irmão e diga assim, irmão, agradeça a Deus que hoje a mensagem para a tua vida foi: vigia com o pecado. Nem tudo aquilo que vai bater na tua porta, meu irmão, abre. Porque pode ser assombração. Tá? Quando eu estou dizendo assombração, não existe, é o pecado, tá, irmão? Mas eu quero louvar a Deus, porque na palavra de vida, nós ensinamos como combater o pecado, buscar uma vida de santidade e de retidão diante do Senhor. Dá um abraço nesse irmão que está ao seu lado e diga assim, fica firme, irmão. Hoje esse jovem cooperador tá restaurado, casado, com família, é pastor e pastoreia uma igreja, tá, irmão? Eu acompanhei todo o processo de sofrimento dele, e bem pertinho. Vocês nem imaginam o quanto eu acompanhei essa pessoa. Irmãos, eu vou dar os avisos, aí nós dobramos os joelhos, oramos 5 minutos. O nosso propósito no mês de maio é unidade, tá, irmão? Estamos no mês de maio com o propósito da unidade. O Senhor deu a glória ao Cristo, Cristo compartilhou com os discípulos e nós estamos vivendo para que nós sejamos um em Cristo e o Senhor seja glorificado. A missionária Renata pede as orações para a diaconisa Edna e o diácono Luiz. Continuaremos orando para o Senhor abençoar a vida dos nossos irmãos. Irmãos, a irmã Edna passa por um processo, tá? De um acompanhamento. Isso não é pecado psiquiátrico, tá, irmãos? Ela está tendo uns problemas emocionais, dentro de uns síndromes. E se você tiver isso, procure também um psiquiatra. Nós vamos estar orando. Que é isso, pastor? Eu tenho fé. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Se você tem fé. Mas não julgue quem está fazendo um acompanhamento dessa forma.
Vamos estar orando pela irmã Edna. O presbítero Gustavo pede as orações pela sua vida suspeita de dengue. É você, Gustavo? Vamos estar orando porque ele pode estar dengoso, tá, irmão? Também o presbítero Gustavo pede as orações para o seu enteado. Hoje eu falei com a Vânia está acompanhando ali o filho que está internado no hospital. Já recebeu alta? Então tá bom, só falou com o pastor, já recebeu alta, hein? Que bênção, hein? Vamos estar orando. O presbítero Anderson pede as orações pela sua família e também justifica a ausência da sua esposa Angélica. Vamos estar orando uns pelos outros para que o Senhor se cuida, tá, irmão? Tome aí bastante vitamina C. Vamos orar. Vamos orar pela missionária Marília e também a filhinha que não estão bem de saúde. E você se cuida, tá, irmão? Tome bastante chá de canela. E esse chá aí que a turma faz aí, tá certo? Toma bastante vitamina C, porque a gripe chegou aí e esse tempo meio frio, tá bom? Irmãos, vamos orar. Cunhada do seu tio, é isso? Cunhada do tio do Cleito, pegou uma gripe, foi ficando cada dia pior, agora está entubada, com 2 pneumonia e deu 2% de vida. Vamos se cuidar, irmãos, vamos orar por essas vidas, tá certo? Vamos orar. Esse vírus de enfermidade que há no ar aí, pestes perniciosas chegando, que o Senhor possa cobrir a igreja em o nome de Jesus. E vamos estar orando. É sua tia? Não? Parente do seu tio, né? Vamos estar orando. Irmãos, amanhã tem a Guerreiras em Cristo, às 19h30. Quinta-feira nós temos a Quinta da Vitória, em todas as nossas igrejas. Domingo, a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso grande culto, Domingo Profético. Em junho, irmãos, há uma campanha aqui na Igreja Sede, tá bom? Campanha Edificados. Será noite de bênção, de maravilha. Aquilo que está te trazendo situações de dores, nós vamos estar clamando e o Senhor vai estar abençoando em o nome de Jesus. Vamos dobrar os nossos joelhos, irmãos, nossos 5 minutos dentro do nosso propósito de oração. Se você não tem condições, permaneça sentado, mas com a sua mente e o seu coração voltado aos céus.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. O presbítero Cleito vai estar orando pelos pedidos de oração, nos despedindo em paz e também dando a bênção apostólica. Graça e paz, igreja. Oremos. Pai santo, eterno e bendito, graças, Senhor, te damos mais uma vez, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, essa dádiva, Pai, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, aonde louvamos, adoramos ao Teu nome santo e saímos daqui cheio, ó Pai, revigorados, Senhor, pela Tua santa palavra. Pai querido, cuida de cada um, ó Pai, que foi apresentado aqui neste lugar, cada situação, ó Pai. Cuida, Senhor, porque nós precisamos, todos nós, de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nos despede em paz para os nossos lares e nos guarda em todo o tempo. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo sejam com toda a igreja e todos nós dizemos amém.